Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Atacante foi oferecido à direção. Vamos falar também sobre o jogador que pode estar deixando o Internacional. E mais detalhes diretamente do CT Parque Gigante, porque Roger tem uma grande novidade para a partida deste final de semana. Você confere todos os detalhes e informações do Inter desta quinta depois que deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar as notificações. Sem mais demora, bora falar do Colorado. Vamos lá, pessoal, quero começar esse conteúdo falando sobre mercado de transferências, porque já começa uma certa pressão nos bastidores para que o Inter anuncie reforços. Nesta quinta-feira se abriu a janela do futebol brasileiro. O mercado está aberto, os times podem contratar e inscrever jogadores a partir desta quinta-feira, o que torna uma contagem regressiva cada vez mais forte no ambiente do Internacional. Faltam exatamente 20 dias para a partida contra o Fluminense, aqui no estádio Beira-Rio, jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Esse jogo marca, claro, o início do Inter desta caminhada nas Copas. E para isso, a expectativa é que o time já esteja reforçado. Mas para isso, a direção precisa apressar o passo, acelerar em busca destas negociações, o que até o momento não aconteceu. Além do Alan Benítez, o Inter não tem mais nenhum encaminhamento com outro jogador para que já nos próximos dias ele possa chegar em Porto Alegre, começar a treinar com o técnico Roger Machado. Então, há uma pressa, sim, do departamento de futebol para fechar com jogadores, principalmente até a próxima semana. O Inter quer, na próxima semana, principalmente, ter esse deadline, esse prazo final para anunciar os seus reforços, pensando nessas partidas importantes contra Flamengo e contra Fluminense, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores da América. E eu quero falar sobre um atacante também que foi oferecido nos últimos dias à direção do Internacional. Estou falando de Vitinho, ele que já teve passagem pelo Inter lá em 2015 e 2016, fez um bom papel como jogador do Internacional, depois saiu, depois foi parar novamente no Flamengo, voltou para o futebol árabe, onde estava até a metade desse ano, até o dia 30 de junho, quando acabou o seu contrato. O jogador está livre no mercado e vem sendo oferecido a vários clubes aqui do futebol brasileiro, entre eles o Internacional. No entanto, a direção acabou recusando essa possibilidade, não vê no Vitinho, nesse momento, um jogador que possa contribuir para o elenco do Internacional, também pensando que seria um alto investimento nesse momento em salários, um jogador que também já não vive a sua melhor fase na carreira, o Vitinho que já quase esteve na mira do Inter em temporadas recentes, teve conversas, teve possibilidade de retorno, mas agora de forma concreta o Inter não pensa nessa possibilidade, então dá para arriscar esse nomezinho da lista de possíveis reforços do Internacional. Sobre outra questão envolvendo o mercado de transferências, porque se o Inter pensa em contratar jogadores, os outros clubes também pensam da mesma forma e o Inter acaba também sendo aliciado em torno de alguns nomes e de alguns jogadores. Pois bem, a informação do Lucas Colar, parceiro do Vozes do Gigante, é que o Juventude se interessa na contratação do goleiro Ivan. Inclusive já teria feito uma proposta à direção do Internacional pelo empréstimo desse jogador, que hoje é o terceiro goleiro na hierarquia do Inter. Pois bem, pessoal, o que eu pude apurar em relação a essa informação? O empresário do Ivan não confirma a proposta, mas diz que sim, há um certo interesse do Juventude na sua contratação. E o Juventude, por sua vez, nega qualquer tipo de consulta, de proposta em cima desse nome, mas também não nega o interesse, o que nos dá um indicativo de que sim, o Juventude está procurando goleiro. Essa informação, inclusive, ela veio de Caxias do Sul, acho que, se eu não me engano, foi o Matheus Maciel, repórter da Rádio Caxias, que trouxe ontem ainda
essa informação. Juventude procura goleiro, tentou o Gatito Fernandes, ex-Botafogo, estava tudo meio que encaminhado, no fim o Gatito acabou não sendo contratado e o Juventude agora está olhando outros goleiros. A minha opinião sobre essa possibilidade, eu acho que seria um bom negócio. O Ivan vai ser o terceiro goleiro do Internacional, caso, claro, mantenha o Antony. O Inter não venda o Antony, que é a tendência. Então, nesse caso, seria Rocher, Antony e Ivan. Seria o terceiro goleiro. Então, talvez negocia com o Juventude, talvez algum jogador da base que possa vir para o Internacional, ou algum jogador que interesse a direção do Inter, talvez o Kaique, não sei, estou pensando alto aqui, o Inter pode envolver esse jogador nesse tipo de negociação. Mas o certo é que o negócio agora não está avançando. Não há, inclusive, uma tendência que esse negócio feche, também por um interesse do Ivan de ficar no Internacional. Mas pode ser que a situação mude nas próximas semanas, vamos observar. Eu acho que seria bom para o Ivan, ele que está voltando de uma lesão grave, precisa jogar, precisa de ritmo de jogo e não vai ter no Inter, quem sabe pode ter no Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. O Internacional está cada vez mais próximo, pessoal, da sua reestreia no Campeonato Brasileiro. Nesse sábado, 4h30 contra o Vitória. Aliás, o Inter faz uma promoção de ingressos para tentar pelo menos colocar um público bom nessa partida, é horário bom, 4h30 da tarde no sábado. Então você que tem a oportunidade, vá ao estádio Beira-Rio apoiar o Inter para tentar sair da zona de rebaixamento. Uma vitória já garante o Inter fora do Z4. Pois bem, a grande novidade que o técnico Roger tem para essa partida é o lateral direito Brian Aguirre. O jogador treinou nesta quinta-feira com o grupo de jogadores e está liberado pelo departamento médico. Ele teve uma pancada no último treinamento, na sexta-feira passada ainda, na verdade não no último, mas na última semana, e acabou ficando de fora de algumas atividades, ficou fora do jogo treino contra o Brasil de Farroupilha, mas está de volta e deve ser o titular. Dessa forma, o Alan Benítez, reforço paraguaio, deve começar no banco de reservas. A grande dúvida e talvez única dúvida dessa escalação seja na lateral esquerda. O Bernabei vem fazendo algumas atividades com os demais jogadores, mas ainda não está 100% liberado. O Inter está tendo bastante cautela, é um jogador que teve uma lesão de grau 3, então requer uma certa paciência. A tendência, pelo que eu recebi, é que ele comece no banco para o Ramon começar a partida entre os titulares, até porque o Bernabei vai ser muito importante para essa sequência de jogos decisivos que o Inter terá pela frente, não só no Brasileiro, mas nas Copas do Brasil e Libertadores da América. Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Ramon, ou Bernabei, mas tendência do Ramon, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Carboneiro, Wesley e na frente o Borré. Esse é o time do Inter para enfrentar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Vitória que demitiu o Thiago Carpini pela eliminação na Copa do Nordeste e agora terá Carille como seu treinador. Então esperem uma bela retranquinha do senhor Fábio Carille no estádio Beira-Rio. Tá certo, galera? Acabei trazendo só um vídeo hoje nessa quinta-feira, o dia muito corrido, também poucas informações, então preferi trazer esse resumo para vocês do que foi a quinta-feira do Internacional. Lembrando que esperamos nas próximas horas mais movimentações da direção colorada no mercado. Um abraço a todos, comenta aqui embaixo, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui, estamos chegando aos 6.000 inscritos, dá essa força, também ativa as notificações para não perder nenhuma novidade, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima!